Olá, pessoal que acompanha o Popular aí pelas redes sociais. 2024, pessoal, primeira edição do nosso podcast, esse bate-papo que a gente faz sempre às segundas-feiras e que a gente já estava com um pouco de saudade, para não dizer muita saudade, porque ainda é janeiro. A gente passou as 2 primeiras semanas de janeiro adaptando algumas coisas aqui na redação do Jornal Popular para poder reestruturar aqui o nosso estúdio, digamos assim, para começar a nossa temporada 2024 do Popcast. E hoje estou tendo a honra aqui de receber José Zelaga, nosso amigo Zelaga da Papelaria Lully, que acabou de completar aí 40 anos praticamente, mais de 40 anos aqui na cidade de Araucária. E ele vai falar um pouco sobre essa trajetória, como foi construir essa marca que hoje é referência em papelaria na cidade de Araucária, que é a Lully. Vai contar, inclusive, da onde saiu essa ideia do nome Lully. É uma história bem interessante, já tive a oportunidade de ouvir ele contando aqui agora há pouco, ele vai contar para vocês. Então quero convidar a todos a acompanhar esse bate-papo, a compartilhar essa live aí no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo do futebol, no grupo da empresa como um todo e acompanharem muito bem, ouvirem com muito detalhe essa história, porque é sem dúvida uma história de sucesso, uma história de empreendedorismo, uma história de mais um guerreiro aqui do comércio de Araucária. Falei demais, mas queria agradecer muito, Zelaga, a oportunidade de estar batendo esse papo com você. A gente tem um carinho muito especial por você, pela Rosa, por toda a família. Obrigado. E a gente queria ouvir você, falar um pouco quem é José Zelaga, como é que vocês vieram para Araucária, hoje são cidadãos araucarienses de coração, né? Verdade. E para a gente entender como é que funcionou, como é que aconteceu tudo isso. Queria que você falasse um pouco para a gente. Antes de começar, obrigado pelo convite. É uma honra também saber que esse trabalho de vocês está sendo muito bem aceito, está sendo bem visto, né? Eu aplaudo vocês pelo trabalho, né? Obrigado, Ian. Então a pergunta é... Então, Zé Lagage, isso que eu começar do começo, como diriam. A Papelaria Lully está fazendo aí, né, 40 anos em Araucária, até você tem dito, contra a minha vontade, diga-se de passagem, que está passando o bastão, né? Mas queria que você falasse um pouco como é que começou essa história da Lully, como é que você chega a Araucária? Tá. Então, assim, eu sou natural, minha cidade natal é Guaíra, né, fronteira lá com Mato Grosso. Eu estudei o técnico até o terceiro ano, né, na cidade, e chegou a um ponto que a escola ali não tinha mais, né? Na época existia talvez Londrina, talvez Maringá e Curitiba, né? Na época Londrina e Maringá não era ainda uma cidade de destaque, né? Estavam crescendo, né? Aí eu falei, entre um e outro vamos para a certeza, né? Que é Curitiba, né? E acabei chegando aqui. Aí já que eu fiz o técnico de contabilidade lá em Guaíra, acabei fazendo faculdade aqui. Fiz a faculdade, fui trabalhar durante 5, 6 anos numa indústria de colchões, uma filial paulista, e nesse meio de tempo me casei, chegou o Gustavo, nosso primeiro filho, e acho que a vida foi começando por aí, né? Foi se dando certo. Isso aí vocês estavam, então, você morava em Curitiba com a Rosa nesse período. Isso. E eu queria entender como é que vocês vêm para a Araucária. Tá. Eu trabalhava numa empresa, a Rosa em outra empresa, e chegou o Gustavo, né, no meio do caminho, né? A Rosa trabalhando aqui, eu desse lado e ele no meio, né? Então, apareceu um concurso para fazer na Caixa Econômica e a Rosa falou assim, eu vou fazer esse concurso. E ela fez o concurso e foi bem, né, passou. E ela foi convidada a participar de 2 cidades, que seria Araucária e a cidade de Ponta Grossa. Como nós já tínhamos alguma coisa em Curitiba, seria desmontar, digamos, né, essa passagem para que a gente fosse para Ponta Grossa, né? Daí foi a Araucária está muito mais próxima, é mais fácil, a logística fica melhor, nós ficarmos em Araucária, né? E foi o que aconteceu. Então, com isso, ela veio para Araucária, eu fiquei em Curitiba no meu trabalho como contador, né, dessa empresa, até o ponto que o Gustavo estava tendo meio que deslocado, né? Ou fica alguém próximo, né? Bom, eu falei para a Rosa, Rosa, você peça a tua transferência para Curitiba, que daí a gente fica mais próximo de tudo. O que acontece?
A Araucária estava iniciando a questão do Petrobras, todo esse processo. Aí ela veio falar com o gerente dela para fazer essa transferência. E, de repente, o gerente falou assim, olha, para fazer essa transferência tem que substituir. Sai você daqui e alguém vem para cá. Agora pensa, quem é que queria vir para a Araucária naquele tempo? Naquele tempo. Então acabou que, se você não vai, eu vou, né? Então eu saí da empresa e vim para a Araucária, né? Justamente para poder nós ficarmos juntos. Gustavo, já que era um fruto nosso, a gente tinha que cuidar, né? Então a Rosa trabalhava na Caixa nesse período, Isso. e você vem para a Araucária, mas não tinha ideia da papelaria. Sim. Ou já estava já com a ideia? Eu saí dessa empresa e vim para cá realmente no escuro. Vamos chegar lá, vamos ver o que acontece. A Rosa falou assim, vai que pelo menos qualquer suporte eu consigo para você, né? Que eu estou com o meu serviço. Eu falei, beleza. Aí vim para cá. Quando cheguei aqui, o que eu entendi? A parte de fiscal de uma contabilidade, eu conhecia tudo, porque eu trabalhei durante 5, 6 anos numa indústria de colchões que é diferente do comércio, a indústria é muito mais puxada a parte de contabilidade, né? Então eu conhecia muito essa parte de contabilidade. Eu falei, vou abrir uma papelaria, né? Já que vim aqui na cidade, tinha uma papelaria, né? Eu falei, poxa, dá chance para mais uma, né? Então, e foi onde surgiu. Eu falei, se eu conheço toda a parte fiscal, eu vou atender a linha de contabilidade de Araucária, né, pessoal, contadoras, né? E o que tem além disso aí? Caderno. Caderno eu também conheço, porque eu estudei em cima de um caderno, então não estava tão difícil, né? Foi o que aconteceu. Daí, vamos partir para a papelaria? Vamos. E eu abri com esse nome, né? Papelaria Lully, e até hoje. Tá, daí então a tua ideia de abrir uma papelaria foi porque você tinha uma vivência com relação à contabilidade e falar assim, não, essas pessoas precisam de material de escritório. Isso. Então, inicialmente, não foi pensando, a gente tem esse conceito de papelaria pensando sempre em material escolar, para escola, não era necessariamente com esse objetivo. Sim. Aí você falou interessante, porque realmente, no início o caderno, digamos assim, ficou meio que no segundo plano. O meu lado foi bem técnico. Então vendia formulário, vendia bloco de recibo, essas coisas. Guias, livros fiscais, blocos, enfim, toda a parte técnica. E aí o caderno realmente ficou para trás. Aí o caderno veio de acessório. E nesse tempo, quando você decidiu abrir a papelaria Lully, você já foi onde é hoje ou era em outro lugar? Foi na mesma rua. Nessa mesma rua nós mudamos 3 vezes. Na abertura, depois numa segunda vez e a terceira definitiva que nós estamos até hoje. Né? Quando começou era onde? Hoje tem o Mini Preço. Mini Preço. Do lado da rodoviária, um pouquinho para cima do Mini Preço. Então tinha ali o Sokuski. Isso, do lado do Sokuski, exatamente. Mas na esquina do Sokuski, ou ali onde ou naquela parte da frente, onde a tradicional loja onde vende panelas ali? Não. Tem o Sokuski descendo para a rodoviária. Então ele é vizinho do Sokuski. Entendi. Hoje tem loja de produtos naturais. Tem bem do lado do... entendi. Ali nós iniciamos. Ali era uma sala só. Hoje está dividida. Mas ali era uma sala só, nós iniciamos lá. Daí viemos próximo ao ADB Turismo, que hoje né, nós éramos vizinhos de muro. Na época não tinha ADB Turismo, mas hoje, né? Então era o prédio que nós viemos pela segunda vez. E na terceira, onde nós pegamos em definitivo. Primeiro e segundo local eram locados. Locados. Daí, e vocês moravam já onde moravam hoje? Não, nós morávamos em outro ambiente, outro lugar, e viemos para trabalhar, né? Então... Aí surgiu a ideia de, puxa vida, vamos fazer alguma coisa assim, que a gente pudesse trabalhar embaixo, né, morar em cima, né? Foi onde nós fizemos o local que nós moramos. Né? Então, embaixo nós trabalhamos e em cima nós moramos. E daí morava em cima e embaixo era a papelaria. Isso, exatamente. E era menorzinho ou era aquele tamanho? Nós começamos, o maior foi o início, né? Lá, Sim. Iniciamos com, digamos lá, 80 metros quadrados, porque era a sala que tinha. Uhum. Na segunda que nós viemos para a segunda mudança, era uma sala de 30 metros, nós enxugamos. Mas nós estávamos mais próximos, digamos assim, do centro. E lá nós estávamos, na época, imagina, a rodoviária em Araucária, em 83, era longe, a nossa cidade meio, não havia tanto, né? Hoje não, hoje está tudo próximo, né? Mas antes era muito distante a rodoviária. Não tinha asfalto, tinha paralelepípedo. Isso, né? Essa era a minha curiosidade. Como é que era Araucária nesse tempo? A gente tem uma visão... às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender, né? Como é que era essa cidade nesse período. Assim, quando você chega, vem para Araucária, eu sei que 80, 70 e pouco, início de 80, assim, não é tão longe. Assim. Sim. Mas a gente pensa para uma cidade que teve um boom de desenvolvimento
ali após o final da década de 80, digamos assim, o que você encontra? Assim, o que você estava me falando? Como é que era a tua visão? Chega em Araucária, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Alguma coisa sim. assim? Olha, para ser sincero, assim, pós 18 horas. 18 horas fecha a loja, você olhar para fora, não tinha uma viva alma para lá nem para cá, né? Era um Barulho de grilo. grilo. E a luz não era do que nós temos hoje, que é de LED, não, a luz mais tênue, né? Mais abafada, né? Então era realmente, chegava a ser meio melancólico assim, a coisa, né? Mas era o que tinha, né? A coisa boa, as amizades. Então se conhecia A, B, C, fulano, ciclano, filho, né? Os filhos eram cuidados pelos os amigos, a gente cuidava enfim, a comunidade. A comunidade, nesse ponto, eu agradeço sempre, fui muito bem recebido, fui muito bem aceito, digamos assim, né? Então, aquilo encanta, né? Porque não fica só no comercial, tem o lado humano, digamos assim, né? Da amizade. Então, a Araucária era pequena, movimento bem escasso, digamos, enfim. Mas a gente, vamos apostar, né? Vamos postar. É. E nesse período, onde fala, abria a papelaria, quem trabalhava lá? Era você? Nesse meio tempo que a gente veio para cá, aconteceu um fato na família, que a irmã da Rosa mora aqui, Araci, talvez o pessoal conheça, né? Talvez ele está sendo modesto. Tá Todo bom. mundo conhece Araci, da Araci, banca da Araci. Da banca da Araci. O que acontece? Ela veio para cá. Isso com o Gustavo, nosso filho, devia ter uns 3 anos, alguma coisa assim. Ela veio para cá, veio morar conosco aqui em Araucária. E isso, falei, bom, já que você está aqui, então vamos trabalhar junto. Então, eu trabalhava eu e era assim, né, inicialmente. Daí, mais tarde, ela adquiriu a banca, né? Daí ela acabou indo para lá e eu fiquei. Mas aí, pouco a pouco, uma pessoa me ajudando, daí a segunda pessoa, a terceira. E hoje nós estamos numa equipe. E você sempre digamos assim, não a gente pode dizer, óbvio, com todo o esforço, mas que a papelaria foi um negócio de sucesso, foi a sua atacada certeira desde sempre. Você não foi a pessoa, arrisquei aqui, arrisquei ali e cheguei. Sempre foi papelaria. Não. Eu saí da contabilidade e fui para a papelaria. E ali eu fiquei, ali eu apostei. Sabe? Falei, aqui, porque eu me sentia confortável. Papelaria é gostoso de trabalhar, sabe? É uma coisa. Produtos que a papelaria oferece é uma coisa gostosa, né? A gente trabalha com produtos de novidades, de necessidades, enfim. Você não enjoa, você não enjoa. Eu me senti bem, eu falei, não é aqui mesmo que eu vou me sentir bem. E eu acho que quando você faz aquilo que você gosta, que está dentro do sangue, digamos, né, a coisa progride, eu acho que vai bem. É o que aconteceu comigo. Mas lá quando a gente fala de papelaria, a gente é um segmento, como você falou, com novidades, campanhas diferentes. E imagino que quando começou, sei lá, eram poucas opções, quando você falou mais focado na parte de livro, mas de repente você é um negócio assim que talvez eu fico imaginando um almoxarifado, alguma coisa para você cadastrar, porque são milhares de itens. Sim. Que obviamente você foi crescendo esse portfólio e tal. Como é que é isso? Como é que foi isso? Lá atrás era, como você mesmo falou, eram livros técnicos, livros de registro de mercadoria, de entrada e saída, eram guias fiscais, que não era, você não usava a internet para isso, né? Não tinha, né? Então você tinha toda essa parte técnica. Se quer abrir uma empresa, está aqui os papéis. Se quer fechar uma empresa, está aqui os papéis. Se quer continuar, está aqui. Então, toda a parte técnica era aquilo. A novidade seria na linha de quê? De canetas, de cadernos, talvez mochilas. Né? Mas era muito lento o processo de mudança. Havia um lançamento lá, vamos colocar assim, lançamento do caderno Mickey, a capa do Mickey. Para mudar aquilo demorava muito. Hoje não, você lança Mickey, hoje segunda-feira, amanhã já tem outro, depois de amanhã tem outro. Então o lançamento é contínuo, rápido. Então não existe mais aquela mudança demorada. É mudança imediata. Tipo, você tinha uma coleção, que era uma coleção, entre aspas, uma coleção, mas que era anual, ou às vezes mais de um ano, se não vende. Porque eu vejo hoje, principalmente a quantidade de produtos que é aquilo. Você tem que ser meio certeiro, até não vai comprar, porque se não vendeu neste ano que vem já vai parecer coisa do passado. Se não for coisa de necessidade, como o lápis não muda porque é necessidade. Você vai escrever mais, por exemplo, cadernos, a capa de cadernos. O pessoal jovem está antenado, eles querem saber o que está no dia. Né? Então,
que tem hoje de novidade? É tal coisa, é ali que eles vão, sabe? Então, é o ano que vem já não é bem certo que você vai vender se sobrar no teu estoque, né? Então, E como é que foi assim no início? Assim, eu fico imaginando como que era esse contato com fornecedores. A gente sabe que sempre que tem comércio, o pessoal tem aquela desconfiança, é difícil você conseguir a linha, sim, sim. um preço tal e tudo mais. Aí você falou uma coisa realmente bastante demorada para nós, porque realmente, quem é você, qual é o teu capital, o que você está fazendo aqui, né? Então, os representantes, o que acontece? O próprio nome diz, ele representa a empresa, então ele vem e te oferece. Se ele assumir vender para você e eu não pagar, é ele que paga. A indústria mesmo não pede. Não leva prejuízo. Não leva prejuízo, o representante. Então ele chegava lá, olhava, falava, pô, quem é você, o que você está fazendo nessa loja aqui, digamos, né? Você imagina alguém que estava atendendo, digamos, Curitiba, Ponta Grossa ou cidades maiores, vem para Araucária naquela situação, naquele tempo, né? E chega aqui e se encontra um peleiro desse tamanho. Então, realmente, você tinha que comprar à vista. A primeira compra era à vista, a segunda era à vista, até que cheque pré, sabe? Para poder pegar confiança da pessoa, né? Confiança de técnico mesmo, não ser caloteiro, digamos, né? Sim. E graças a Deus eu nunca tive problema nenhum nessa linha, né? Na linha trabalhista, nunca sofri nenhuma ação indenizatória, nunca sentei na frente do juiz por questões trabalhistas, né? Uhum. Nunca tive um passivo, né? Graças a Deus E foi construindo um negócio. Foi. Dentro dessa lógica, também uma curiosidade que eu tenho, assim, eu fico imaginando que também você vivenciou, que é um problema que, graças a Deus, hoje nós não vivenciamos já, pelo menos aí acho que talvez uns 30 anos, mas você passou a parte dessas mudanças de moeda, dessa questão de ter que ficar mudando preço e tal, de hiperinflação. Como é que era isso? A parte mais difícil foi na época do governo Sarney, que a nossa inflação chegou a 80% ao ano. Aquilo foi um desastre, assim, porque você fazia uma venda de manhã, puxa vida, eu vendi por R$10 o produto, quando você ia repor o produto à tarde, você já estava inflacionado, dessa até nos 80%, você ia comprar por 18%. Já, sabe? Então é um negócio meio... Foi muito, muito prejudicial, extremamente prejudicial. E a gente, como era um tamanho menor, é claro que você ia se segurando como pudesse, né? Mas eu acho que empresas grandes sofreram, não faço ideia, mas olhando pela minha empresa, foi muito difícil. Aí houve aquelas mudanças, cruzado, tablita, Socorro, uma bagunça, socorro. Mas imagina, se o contador não entende, imagina o... Verdade. Mas daí, assim, todos estavam no mesmo barco. Exatamente. Então, se alguém estava com dificuldade, eu também estava, o outro também estava. Então, quando alguém melhorava, o outro também melhorava. E acho que a coisa aconteceu por causa disso. Estava todo mundo junto no mesmo barco, né? Então, vamos nós. Mas foi uma situação até dolorosa para lembrar, né? Dentro dessa parte, assim, eu imagino que você até por trabalhar com ter esse know-how da parte contábil e tudo mais, quando você conseguia talvez se organizar melhor. Mas eu tenho uma curiosidade também de pensar como é que era uma organização de uma papelaria nesse sentido de questão de estoque mesmo, dessas mudanças que você passou, de como é que eram essas vendas. Chegou a vender no fiado, chegou a vender no caderno, sim, essas coisas todas? E interessante isso aí. O fiado a gente vamos considerar como pessoa física, o teu vizinho, sim, sem dúvida nenhuma, nós fazíamos isso sim, que era no caderno. Legal. Não, tudo tranquilo, essa parte. O problema eram as empresas. Você fazia faturamento, né? Daí, boleto para cima dele, de repente a empresa fechava, ia embora, você não sabia nem o que aconteceu. Então, nesse ponto, eu sou mais, tive mais sorte, sorte, digamos assim, ou facilidade com as pessoas físicas, né, do que com as empresas. Não todas, claro, né, mas teve empresas que simplesmente sumiu. Comprava, cadê? No outro dia, cadê? Não tem mais. Não tem mais. Então, realmente, a parte mais difícil era a empresa. Era saber... mais ou menos igual eu sofri com os representantes, eu também tinha essa situação para vender. Entendi. Eu estava conversando com o Zé Laga aqui um pouco antes, ele estava me falando, me contando, até eu nunca tinha me questionado a respeito, perguntado de onde é que vem o nome Lully, né? E quando a gente vem em Araucária, sempre tem
ara o papel, ara o não sei o que lá, ara o lápis, ou tem um não sei o que, ou de repente é o sobrenome da família, Sim, não sei sim. o que, ou é o nome da rua onde o comércio está instalado e tal. Mas eu perguntei, putz, onde é que veio esse nome Lully? Tá. E eu queria que você contasse pra gente como é que você e a Rosa escolheram o O nome nome do Lully Lully, para a tá. papelaria. Tá, então assim, é um livro que é uma leitura comum, digamos assim. O personagem era um alquimista. Esse alquimista é transformador, né? Então, transformar dores em amores, limão e limonada e todo esse processo. E era um livro que de encanto, né? Ele dava assim um suporte para você. Puxa vida, por que não pensei nisso antes, aquilo? É uma coisa gostosa, né? Quando nós falamos, vamos abrir a papelaria, veio esse nome Lully, por quê? Nós podemos transformar aquilo que nós temos em preciosidade. Tanto que nosso lema, digamos assim, é nós vendemos preciosidade. Você vai chegar lá vai comprar uma caneta. Tudo bem, uma caneta simplesinha, mais barata possível, está aqui a tua caneta. Mas se você pega essa caneta e você assina a compra de um carro, do teu apartamento, do teu casamento, essa caneta torna-se uma preciosidade. Você vai guardar isso com carinho. Eu vejo assim assinaturas, vamos colocar a presidência, né? Os presidentes assinam o termo de posse, né? Com canetas caras, outras mais simples, mas aquela caneta vai se tornar uma preciosidade. Mas quando você vende, ela é uma caneta. É o poder de transformação, né? Então, você vai vender guias, por exemplo, de livros, guias. Né? Então, puxa, eu comprei um livro hoje, amanhã eu quero dois, quero três, significa que foi transformado Sim. em uma coisa boa. Né? Então, nós vendemos preciosidade, Certo. transformação. Então o Lully vem de um personagem de um livro que fala de alquimista, de alquimia, de né? transformação. Uhum. E tem muito a ver. E a papelaria, é interessante isso, né? Porque a papelaria ela consegue fazer isso mesmo. Você vê um caderno que pra gente parece um monte de folha de papel, onde uma criança aprende a escrever, olha, então transforma, uma caneta é onde ela assina, como você falou, uns documentos. O livro contábil, de repente, eu fico imaginando quantos empresários de sucesso guardam lá o primeiro livro. Sim, com certeza. Aquilo é preciosidade. Aquilo é a história da vida. Você falou de caderno. Mas eu creio assim, é encantador você ver uma criança, vai lá comprar um caderno que ela estava querendo. Eu quero que ela quer aquele personagem. E a mãe vai lá e com a alegria da criança, da família, acaba contagiando todo mundo. E para ela que lá ele está comprando um tesouro, uma joia rara, né? E para nós, assim, vamos colocar friamente, é um caderno. Ponto final. Mas quando a pessoa pega, transforma aquilo lá num. E isso acaba fazendo com que a gente tenha. Rememora algumas coisas, e quando a gente fala de papelaria, você vê, eu me lembro mesmo assim que acho que uma das melhores memórias que a gente tem da infância, por exemplo, são eu assim ali em 84, são as propagandas da Faber-Castell, por exemplo, com a música estou com o nome na ponta da língua, mas esqueci agora. Se alguém que souber até me ajude aqui, né? Toquinho, né? E é interessante que essas mesmo, que quando faço ao próprio quem não tem a imagem, né? Por quantos e quantos anos a folha de papel sulfite A4, né? Não foi chamada de chamequinho, né? Vim comprar um papel de chamequinho e tal, essas coisas. Então tem bastante histórias nesse sentido também, né? A gente vê, colegas nossos, filhos até, falam assim, poxa, fui lá e comprei um estojo, um penal, né? Não sei por que o pessoal usa esse termo penal, mas ficou penal é penal. Né? Estojo, né? Que fala assim, poxa, eu tenho um estojo que da época que a personagem era tal fulano, sabe? Então, puxa, memórias vivas. Memórias vivas, né? Então, muito legal. Eu acho fantástico. Sensacional, né? Por isso eu disse lá, logo no início, assim, que encanto, é gostoso trabalhar com papelaria, sabe? Então, as coisas não ficam paradas, não fica, se movimenta. Ali acontece a vida. E é interessante, sabe, agora você falando, eu me lembro que eu tenho assim, quando eu estudava no Chimansky, uma das minhas alegrias era sair da escola, às vezes não tinha o que fazer, pesar, não tinha o que fazer, tal. Eu gostava de ficar andando pela papelaria, pela Lully mesmo, para ver aquelas coisas assim, um monte de lápis coloridos, um monte de tipos de canetas,
as benditas canetas 4 cores. Ainda tem para vender aquelas canetas 4 cores? Tem, Pessoal, tem. É então, saudosismo já, né? É, saudosismo. Poxa, putz. Então, é interessante como... E aquilo era mesmo, tem coisa assim que você olhava, andava, tal... E é uma... isso acaba fazendo com que a gente... Para a gente que é consumidor, para a gente que acompanha, a quantidade de memória, eu fico imaginando para vocês, né? Nessa... As passagens... Que bom se a gente pudesse ter um produto de lembrança de cada um. Isso aí teria uma enormidade. Mas, por exemplo, caneta quilométrica. Você ouviu falar em caneta quilométrica? Quilométrica, uma caneta assim que quando saiu era... Como é que era a caneta quilométrica? Agora não... Não é, vou dizer a BIC, mas tem até, digamos, a formação, digamos, né? Sim. Não era nada excepcional. Não sei por que esse nome quilométrica pegou gosto, assim. O pessoal, é caneta comum, não tinha nada assim. As borrachas de duas cores. Duas cores. Por falar nisso, o vermelho apaga a caneta mesmo? Não aquela coisa caneta. ou é conversa, não é fiado? conversa, não nada a ver. Você vê, olha só, a gente tem que falar com o dono da papelaria para a gente entender quanto tempo a gente foi trapaceado aqui lá. Compra a caneta, a borracha de duas cores, que a vermelha apaga a caneta. Quantos cadernos não foram rasgados? Sim, o vermelho, inclusive, era mais rígido. Rígido. Eu passava, um abraço. E a criança não tem né? discernimento de mais ou menos, né? Ela manda ver, né? Então, nada interessante, né? Foi para agora lembrando, né? Hoje, quando se fala assim de novidades, é muita novidade, sabe? Cada semana você tem um lançamento, cada mês tem um lançamento, então fica difícil parar naquilo, falar, puxa, eu comprei uma caneta de tal marca e parar naquilo. Não, já muda, entende? A mudança, tecnologia, né? A tecnologia veio, né? E a papelaria teve que acompanhar, né? Isso é uma dúvida que eu tenho, assim. Sim. E que eu acho que, na minha opinião, talvez tenha sido os maiores desafios do setor de papelaria como um todo. Como é que compete, como que a papelaria física compete com a internet, com o e-commerce, né, que as pessoas têm com... Como é que é isso para vocês? Nós trabalhamos dos dois lados, tanto físico quanto, né, no caso virtual, fazendo entregas pela internet. Nós trabalhamos dos dois lados, sabe? Estamos nos adaptando a isso, né, que é o que tem hoje, né? A tecnologia veio para ajudar alguns setores, veio para atrapalhar outros setores, mas você tem que se adaptar. Exatamente. E nós estamos fazendo isso, nós estamos... o televendas nosso físico, aquela que a pessoa pede, você vai pedir um produto para mim e no outro dia está aqui. De repente você vai pedir online. Você fala, olha, me manda tal, via Sedex, alguma coisa assim, você vai receber da mesma forma. Então você tem que estar junto. Interessante isso, que é o que eu digo da mesma lógica do jornal, né? As pessoas pensam, como é que o jornal impresso sobrevive, né? Como que o jornal, como que o digital não destrói, não acaba com o impresso. Não, a gente tem que se adaptar, a gente tem que ser multiplataforma. Quem conhece, quem quer o impresso e acompanha, graças a Deus é muito forte na cidade, ele tem. Quem quiser acompanhar pelo online, ele tem também. As acabam se complementam, né? A questão de leitura, para você diz, né, fazer no notebook, no tablet, não são todos. Tem uma parcela que gosta, que se adaptou, está nessa aí, mas tem uma parcela grande que não é minha praia. Então, eu sou ainda do tradicional, deixo comigo, né? E isso faz parte. Você não pode ser unanimidade, nunca é boa, né? Então, nunca dá. Então você tem que ter os dois lados, realmente. Eu tenho o físico e tenho o online. Você não pode estar só no online ou só no físico. Daí, não dá para arriscar. Tem que tentar acompanhar. Faz os dois lados, realmente. Né? Então, a tecnologia veio para ajudar, né? Muito, né? E eu lembro que toda aquela parte inicial de papelaria desapareceu, né? As guias foram embora, os livros foram embora. Aí vieram não sei se já ouviu falar no tal do disquete. Disquete. Não, eu peguei parte do disquete. Então, ótimo. Eu sou jovem, mas peguei essa parte do disquete. Quer dizer que não é isso mesmo. Quando veio o disquete? O disquete veio, revolução total, né? Agora o papel vai sumir da praça, né? Não. Veio o disquete, depois veio o CD, né? Na sequência, né? Outra novidade, um pouco do CDR. Depois veio o DVD. Aí, por último, pendrive. Nossa, pendrive, agora acabou, né? Pendrive é interessante falar isso, né? Porque sabe, a gente já convive com uma geração que aqui no jornal Voltamente recebe estudantes. Sim. A gente já convive com do ensino médio mesmo, que
não conviveram com o disquete, né? O nome não é pessoal já conhecido, não. E não é, e como você falou, não faz tanto tempo, Não né? faz tanto Por tempo. isso digo da mudança rápida, né? Antigamente era 1 ano, 2 anos para mudar. Não, agora é meio que. Depois do pendrive, e agora? Bom, agora acabou, né? Agora é nuvem. Nuvem. E daí? Agora você fica assim, vai parar na nuvem? Literalmente, né? Exatamente. Ou não, né? Mas é interessante como tem algumas coisas, né? Que os clássicos sempre sobrevivem, né? Você estava falando, tipo, a caneta, né? A caneta Bic é um exemplo, né, que a gente usa, assim, que acho que é sensacional. E aproveitando, para que serve o buraquinho na coisinha da caneta Bic? Existem várias explicações dela. Uma delas que, se você fechar totalmente, ela cria uma pressão e ela acaba estourando. Inicialmente, eu não sei se isso aconteceu ou não, mas havia esse negócio da pessoa colocar a caneta e manchar a camisa. Ah, estourar. Estourar, exatamente, porque não tinha esse respiro. Aí, eu não sei te afirmar se isso é verdade, mas a partir do momento que fizeram o furo na canetinha, nunca mais se ouviu falar. Você sabe que na escola uma vez teve um colega que falou assim: professora, fulano pegou minha caneta. Mas como é que você sabe? Essa aqui é a minha bica, ela tem um furinho aqui. Todas elas tinham, né? Sim, mas era a referência explicar, dele. né? Então é interessante então, isso. Essa diz que foi uma dos buraquinhos. Ou seja, não criar pressão, porque daí a tinta explodia, digamos, né? Acabava manchando a camisa ou qualquer coisa. Aí nunca mais se ouviu falar em manchar a camisa. Né? E é interessante como tem, só falando, o próprio, estamos falando dos cadernos, né? Pode ter todas as tecnologias possíveis, mas como as crianças continuam aprendendo a escrever com lápis e caderno e papel, né? Com caderno de caligrafia, com caderno normal. Então são essas coisas que são a prova de que a tecnologia não necessariamente vai... De todos esses cadernos que você está falando, assim, lembrando, né? Eu sou fã da caligrafia. Ali é o que dá norte para a escrita, sabe? Ali, se a pessoa levar no capricho... Sabe, Zé Lago, eu estava até falando aqui que esses dias... Eu estava até comentando esse dia porque vê como a gente está muito no digital, então a gente escreve muito. Eu, quando comecei aqui no jornal, a gente tinha uma caderneta, um bloquinho de anotação, que a gente ia para as pautas e ia anotando e tal. Com o passar do celular, a gente hoje já leva um celular e vai ali digitando tal, né? Cria um grupo contigo mesmo no WhatsApp e vai ali anotando. E uma coisa que eu sinto falta e que é impressionante como eu perdi a habilidade é do escrever corrente. Eu não sei se acontece com você, mas eu tenho uma dificuldade hoje, assim, porque você escreve pouco no papel, né? Eu até falei, gente, assim, eu vou numa papelaria, acho que vou lá na Lulha até, né? Vou lá, eu preciso comprar um caderno de caligrafia, porque eu quero voltar, a gente vai destreinando, né? Tá, você perdeu a habilidade para escrever, mas ganhou a habilidade... De digitar. É impressionante. Daí esse dia eu tava, porque eu fui escrever, e é aquilo de novo que você falou, né? Eu tava... A gente fala assim, não, agora você lê livro no tablet e tal e tudo mais, daí acabou a luz, já acabou a bateria, falei, não tinha onde escrever, eu precisava fazer umas anotações. Aí me obriguei a ir pro velho caneta e papel, né? Que são insubstituíveis. E daí quando eu fui sentindo, eu falei, gente, eu falei, senti porque eu não tinha a discursividade, digamos, no texto. Tá. Você escrevia letras inteiras, assim, sequenciais, hoje a gente perde um pouco disso, né? Prática, usos e costumes. De Interessante, repente, por isso eu volto a falar, né, que a caligrafia, inicialmente, para você começar, o aluno lá atrás, ele tem que ter a caligrafia, ao meu ver, né? Ele tem que praticar. Eu lembro, eu comecei naquele negócio, vovó pegou a uva, aí você tinha que escrever 10 vezes aquela frase lá. Mas, na verdade, no fundo, era para você fazer a destreza na mão. Mas né? não era castigo, não, do professor. Não, vai escrever 10 vezes aqui. Porque... A impressão que tinha que era isso, né? Castigo. Não, era pegar destreza. Simplesmente. Olha aqui, a Fernanda está ajudando a gente aqui, a sua filha, explicando que o buraquinho na tampa é para evitar mesmo o engasgo. Que as crianças engasgavam, né? É isso, Fernanda? Deixa eu ver se eu...
o buraquinho do corpo. Ah, são 2 buraquinhos, né? Tá certo, é que tem um na tampa e tem um tá. No corpo. No corpo, No corpo para não pegar pressão e não estourar a caneta. O João tá aqui falando mesmo que o celular, até os cursos de digitação, né? É verdade, a gente tinha. Né? Isso era uma coisa também, né? Que hoje ninguém mais faz. As pessoas não têm mais o hábito de fazer o curso de datilografia, que seja, essas coisas todas que tinham, né? Então são essas coisas que passaram, né? Que a gente passou, né? A destreza da mão em termos de digitação, hoje falamos de digitação, antigamente era datilografia, a destreza da mão era dos 10 dedos. Era os 10 dedos. Exatamente. Né? Hoje você 2 dedos. Hoje o pessoal nem sabe para que tem aquele risquinho no teclado ali, que é para você marcar o dedo, né? E colocar, né? Tem um sinal, né? No tem um sinal, mas que esse sinal ainda resiste, acho que está lá. Luana, você que tem um teclado aí, quais são as letras que tem uma marquinha? É o F. F, é uma central, né? Central. Nossa, até gastou o outro risquinho lá, mas a gente tinha, né, que era do curso para você. A história de você ter que digitar com os 5 dedos ali e tal. Você punha a mão no teclado, onde é que está? Está aqui. A partir daí você sabia direita e de esquerda. Exatamente. Né? Então ali era a tua referência, ponto e partida. FJ. Tá aí. Interessante isso. Zelaga, dentro dessa história aqui, pra gente são tantas histórias, né? Mas a gente estava acompanhando, e a gente está abordando, são 4 décadas, mas que também marcam um momento da papelaria Lully hoje, né? Que é essa, digamos, mudança de mãos, né? Certo. A gente fala assim, né? Todo mundo que trabalha, isso é legal, né? Eu brinco assim, falei, putz, você sabe que me dá chuteira é chato, mas é interessante porque o sonho de todo trabalhador, né, é se aposentar, digamos assim, né? Já o comerciante, é interessante porque o comerciante parece que ele morre no trabalho, né? Ele não consegue se aposentar. Então, eu fico feliz quando eu vejo, esse dia eu tive a oportunidade de conversar com o Glaucio Caras e com a Lídia Caras, que eles encerravam, não, nos aposentamos, né? Verdade, aposentamos. E agora a gente ouve a tua história também, dessa passagem de bastão ali. Felizmente a Lully continua firme e forte, passando. Mas chegou um momento que você acha que está dando aquelas aceleradas também. Veja bem, acho que certeza cumpri meu papel, digamos, né? O ano passado... E se trabalhando de papelaria, cumpriu o papel, tem tudo a ver, papel, papelaria. Bem assim, literalmente. Então, assim, 2023. 2023, eu, em termos de idade, fechei 70 anos de idade. Fomos, através de 2023, fomos eleitos a melhor papelaria da cidade, e agradeço essa valiosidade, né? E, enfim, aí eu falei, cara, chega, né? 70 anos... Gustavo formado, Fernando formado, falei, não, vamos pescar, né? Mas essa situação, eu tenho um filho e tenho uma filha. Então tá, eles casaram, vão embora, mas você não entrega tua filha nem teu filho para... Não, acabou, né? Não tem. Casou, vai viver tua vida, casou, vai viver tua vida, mas você não sabe, fica ali cuidando como é que tá, como é que não tá. Sim. Então, é um desligamento... Viu, Fernando? Simbólico. Vai ficar de olho, né? Tá ali, mas vai... É difícil você... É como se fosse um filho, né? Assim como você não vira as costas para o seu filho nunca, né? Eu acho que a empresa faz parte. Lógico, você não vai estar ativamente... Não vai estar ali todo dia no dia a dia. No dia a dia, tal, mas né? Você quer saber da história, é aquela história. Tudo bem contigo, tudo bem contigo. Isso é o teu filho, então você não vira as costas. Você pode deixar ele ir sozinho, mas sempre de olho, né? Pera um pouquinho, como é que está lá, né? Então, é isso. O tema é esse, é um filho. Então a ideia é dar essa desacelerada, acompanhar, curtir um pouco, ter um tempo mais para curtir, para pescar, como você disse, para ficar mais de boa, para ler alguns livros que não puderam ser lidos por conta do trabalho. Sim. E o dia a dia ali fica daí nessa. Você tem 2 filhos, mas quem ficou cuidando foi a Fernanda, né? O Gustavo entrou na linha de saúde, né? Que é a academia. O Gustavo tem os 2 lados da moeda, é aquele que corrige, né, ele é educador físico, né, que corrige, que previne, prevenção é educador físico, e ele é fisioterapeuta, que já ele vai consertar então os 2 lados, ele não deixa acontecer, mas se aconteceu também está ali. Então ele está na linha de saúde, ele está bem preparado. E a Fernanda está lá cuidando vai ficar lá na administração da papelaria agora. E todo mundo junto, né?
Tem. E, Zelaga, dentro dessa ótica, o que a gente pode entender como desse setor de papelaria mesmo? Quais são os desafios hoje? Mesmo com essa vivência toda que você teve, com essas passagens todas, o que é o desafio para manter o negócio pujante? Pois é. É uma pergunta difícil porque, como eu te falei, a novidade bate na tua porta a cada dia, né? Então, o que vem pela manhã? A gente não sabe o que vem pela manhã, sabe? Então, a gente está apostando muito em empresa. Porque a empresa, até onde sabe, sempre vai ter empresa, né? E as empresas têm a necessidade básica, né? É uma caneta, é um papel, é um pendrive, enfim, é um toner para copiadora. Então, nós estamos indo para esse lado empresarial, sabe? E essas novidades que nós digamos que é o balcão, né? Que vem aquelas novidades, é novidade. Aquilo se tem que aceitar conforme vem, trabalhar o que for possível. Mas o nosso contexto hoje são as empresas. As empresas que a gente sabe que elas têm necessidade. Hoje o grosso da clientela, acho que sempre foi assim, mas então acaba sendo o setor empresarial. Empresarial. Existe a sazonalidade, que é volta às aulas e época de Natal. Nós trabalhamos com produtos natalinos. Né? Ah, esse também é uma... Foi assim, uma coisa engraçada isso aí. Engraçado no sentido assim, não foi planejado, digamos assim. Foi uma coisa que veio dando certo. Não foi uma coisa, vamos planejar, né? Não houve esse planejamento. Claro que depois teve o planejamento, mas inicialmente foi uma sementinha plantada ali, deu certo. E hoje nós estamos trabalhando muito legal na parte de Natal. De Natal. E a vitrine da Lully sempre foi também no Super Natal um encantamento à parte, né? Sempre teve um cuidado com isso. Olha, muito legal, olha né? só, voltando à palavra encantamento. Pega uma árvore iluminada, pega um Papai Noel e põe para uma pessoa, uma família. Pô, é um encanto. Ali está toda alegria. Nossa, é um encantamento. Que legal. Gente, a gente conversou sobre bastante coisa, mas eu queria que o Zelaga contasse uma história. Eu tive a oportunidade, ele estava contando para a gente aqui, né? Porque quando a gente fala... o Zelaga é um cara bacana, mas ele fica mais bacana ainda quando ele está do lado da Rosa. Obrigado. Né? Sempre, desculpa falar, Não, né? Mas é assim que tá. funciona, né? Tipo, é aquela história, o queijo é gostoso, a goiabada é gostoso, mas o queijo... Goiabada, Romeu e Julieta é o que fecha. Então, certo. ele estava contando pra gente aqui, o Brad, como é que ele conheceu a Rosa. Ah, sim. E eu queria que você contasse essa história. Claro, prazer. Então, eu vim de Guaíra, do norte, do oeste, aliás, e a Rosa veio de Cornélio Procópio, que é do norte, né? Então, totalmente diferente, e nós fomos fazer uma disputa num ambiente de banco, um emprego, eu estava procurando emprego, ela também. Surgiu essa oportunidade de vaga nesse banco, e nós fomos fazer o teste, quer dizer, nós e acho que mais pessoas, né? Mas no fim, quem ficou para a entrevista final fui eu e a Rosa. Chegamos lá, e eu achei engraçado que na entrevista, a moça, né, que me atendeu lá foi muito sutil, falou assim, olha, nós estamos pegando pessoas para fazer cooptação de clientes, chamar clientes, de ligar, né? Olha, que antigamente tinha que ser no telefone fixo, né? E esse trabalho tem um direcionamento mais feminino. Então, você foi bem e tal, mas nós vamos dar preferência à mulher, porque ela é mais delicada no atendimento, enfim, eu acho que nós vamos apostar nela. Eu falei, pô, você não falou isso antes, né? Mas tudo bem, né? Eu dei parabéns para a Rosa. Nisso a gente teve a oportunidade de conversar naquele momento lá, né? Pô, sucesso para você e tal. Tem como a gente conversar? Ela, pô, não tinha celular naquela época, né? Tinha o telefone de onde eu vou trabalhar. Então tá bom, então me passa o telefone, né? E ela me passou. E passado lá, sei lá, 10 dias, 15 dias depois da conversa, ela ligou para onde eu estava querendo trabalhar para ver se eu tinha aceito aquele serviço. Você aceitou aquele serviço? Ele falou, eu aceitei, porque já que eu pedi, aceitei esse. Então, esse telefone é o mesmo. Então, aí, pô, então o meu telefone é esse. Aí começamos a conversar. E nessa de conversar, como é que está o teu trabalho? Meu trabalho está bom, gostei do serviço e tal. E podemos conversar de perto, né? Vamos conversar de perto. Então, nessa história toda, para resumir,
Você perdeu o emprego para a Rosa, mas ganhou a companheira da vida toda também. Não ficou ruim para nenhum dos dois. Volta a palavra, né? O encantamento. Que bacana. Então, eu contou, achei sensacional essa história, gente. Sim. Sensacional ali. Então, a Rosa ficou com o emprego dele, mas daí ele ficou com a esposa. Sim, assim, já que não vai um, é outro. É outro, né? Falando, não vou perder, né? O ganha-ganha, literalmente. Isso mesmo. Gente, eu tive um prazer aqui de conversar. Podemos continuar, né? Podemos ter um prazer de conversar. A gente vai ficar conversando durante muito tempo aqui. Vou para conversar. Mas eu sempre faço questão de dizer, a gente tem umas figuras de Araucária que são sensacionais, assim, que nos são inspiradoras, né? A gente que tenho 39 anos, então a gente que é empreendedor também aceitou esse desafio de ser comerciante em Araucária, porque o jornal é um comércio. Então, são essas pessoas que nos inspiram, né? Então, eu acho sensacional a sua figura, assim como a da Rosa, a história que vocês têm em Araucária. E para a gente é um prazer, né? Saber o quanto vocês contribuíram com o comércio de Araucária, são entusiastas do comércio de Araucária e literalmente desbravaram essa cidade lá atrás, né? Olha, eu vejo assim, Araucária, do que eu conheci e do que hoje não se comenta, né? Araucária hoje é uma cidade encantadora, né? Hoje eu me encanto, né, com a cidade, né? Eu vejo assim, nossa, para mim todo dia é uma novidade, como está grande, como está bonito, como está isso, está aquilo, né? Sempre tem um encantamento. Quando você não deixa chegar na rotina de reclamação, veja o lado bom, né? Então, olhando assim a condição do comando da cidade, digamos, né? A partir do momento que você tem o poder na mão, eu acho que o poder é justamente para isso, para transformação, né? Transforme a coisa ruim em coisa boa, né? Faça igual nós fizemos com o livro, né? Sim. Então, faz a transformação, né? Pega a coisa ruim e transforma numa coisa boa. Se você está com o poder na mão, por favor, faça, né? Então, é o que eu peço para quem vier daqui para frente na direção da cidade, né? O encantamento. E a cidade é o encantamento, e a cidade é uma grande alquimia também, né? A gente poder transformar os gestores de uma maneira geral, né, tem condições e podem transformar a vida das pessoas sim. E transformar essa cidade, oportunizar que essa cidade, eu sempre digo que a Araucária nunca nega e nunca rejeita aquelas pessoas que acreditam nela. Isso verdade. Isso para mim é impressionante. Assim, eu não conheço até hoje ninguém que tenha acreditado em Araucária e que a Araucária tenha virado as costas para essa pessoa. Eu não conheço. Gostei eu vejo dessa tua tirada. É verdade. Eu acho muito, muito interessante isso. E quando a gente vê histórias assim, a gente tem a oportunidade. E esse é um espaço que a gente faz para isso, para ouvir histórias de pessoas que acreditaram nessa cidade mesmo, sim. Porque hoje para a gente às vezes para a gente é tudo muito aspas simples assim, né? Então a nossa visão de cidade é um pouco diferente. As pessoas elas não têm muito aquele amor pelo local onde está, porque é tudo muito perto, é tudo muito longe. Hoje de repente se eu quero trabalhar aqui eu trabalho, se eu quero arriscar minha vida nos Estados Unidos eu vou me vir, tal. Então você tem que se encantar. A globalização está aí, né? Veio e ficou, né? Então, realmente, faça aquilo que você gosta no trabalho, more naquele lugar que você se encanta e está feita a vida, né? Exatamente, ao longo desses 40 anos ali, quantas pessoas não passaram? E eu acho que, como é que é essa relação com as pessoas que você estava falando agora da parte chata no início, lá que é a questão trabalhista, não sei o quê, graças a Deus nunca dei nenhum problema, mas a parte de como é que é essas pessoas que trabalharam com vocês, que eventualmente vocês veem que desenvolveram suas habilidades, continuam trabalhando, ou seja, com vocês, vão para outros empregos. Passou muita gente por ali também, Passou, né? 40 anos, né? Já tem. Mas olha, eu digo assim, eu me encanto de novo, né? Porque as pessoas, grandes pessoas que passaram lá, são hoje empreendedores, empresários de sucesso. Claro, tem aquela que tornou-se a mulher, digamos, a moça, né, que trabalhava, tornou-se mãe de família, mas uma família bem formada. Pessoas que foram para empreendedorismo estão bem. Olha, nesse ponto eu bato palmo para esse pessoal que passou lá e
Não vejo ninguém assim ruim, sabe? Ruim, mal, digamos. Todos bem. Que bacana, que bacana. E além da parte agora dando uma desacelerada, aí, o que você planeja? E como é que você planeja passar esses dias, digamos assim, mais acelerado? O que é a ideia? Tá? Eu faço porque eu estava falando com o Glaucio ali, vamos viajar, vamos ir para onde, vamos circular, vamos ficar... O Tá. que você pensa? Então, deixa eu pegar o gancho e pedir uma carona, já que vocês estão viajando. Olha lá, Glaucio e Lídia, por favor, já que vocês vão viajar, mais 2 companheiros. Mais 2, né? Exatamente. Mas assim, a pandemia fez a gente refletir um pouco sobre a questão do que fazer. A gente ficou meio preso, a Fernando e Gustavo, de certa forma, fica em casa, né? Não sai de casa. Então eles supriram a gente as necessidades de alimentação, enfim, né? Mas não deixavam a gente sair. A gente saía de carro para dar uma volta e voltava. Não descia, né? Até porque não era aconselhável. Né? Ok. Com isso a gente falou assim, poxa, a gente podia ter um espaço fora da cidade, assim, algum lugar para a gente poder, olha, estou longe do povo, digamos assim, né? Então eu posso aqui tirar máscara, posso ir. Onde que eu encontro isso? Talvez numa chácara. Né? E aí veio uma ideia de comprar uma chácara e deu certo. E hoje nós estamos, assim, namorando a chácara, né? Vamos lá, dá uma olhada, vem, vai. Então acho que é um outro momento. Espero que dê certo. Certo. Não, que bacana, que bacana. Essa é a ideia. Gente, batemos um papo bem bacana aqui com o Zelaga. Quero agradecer demais a sua presença aqui. É sempre, como disse, né, pra gente é sempre inspirador ouvir histórias como a sua, como a da Rosa, como a das pessoas aqui de Araucária que acreditam na cidade como a gente acredita. Queria desejar sorte para você. Obrigado, nessa nova etapa, digamos assim. Aproveite muito mesmo, mas não suma, pelo amor de Deus, né? Fique por aí, sim, né? sim. Não se lembre que você já me convidou para tomar café, essas coisas todas, eu vou lá. Então tá. Saber que tem a chácara, então vamos na chácara também, comer uma coisa lá, chácara né? nós estamos Tá lá, implementando, vai lá, nós vamos chegar lá. Mas queria agradecer bastante mesmo a tua presença aqui e queria deixar você ali para deixar um recado final pro pessoal. Assim, eu agradeço você de imediato, né? Mas eu sempre agradeço a cidade de Araucária que nos acolheu. Inicialmente falei, né? A gente foi muito bem acolhido pelos amigos, pela cidade em si, e tanto que nós ficamos 40 anos e graças a Deus nos temos bem. E Araucária, muito obrigado, realmente é o meu agradecimento, nosso agradecimento. Obrigado pelo convite. Que bacana. Então, agradeço mesmo, Zelaga, ter aceitado o convite aqui, bater esse papo com a gente. Agradeço a Rosa, né, que de certa forma participou do bate-papo aqui com a gente. Agradeço também a todos que nos acompanharam. De novo, convido vocês a compartilhar essa live lá no grupo da família, compartilharem no grupo lá dos amigos, do futebol, no grupo da empresa, para a gente conhecer sempre essas boas histórias de Araucária. Eu sempre faço questão de ressaltar, não conheço ninguém que tenha tratado bem essa cidade, que essa cidade tenha virado as costas dessa pessoa. E eu fico muito feliz mesmo quando a gente ouve histórias de pessoas que amam essa cidade, assim como vocês amam, como eu amo. E é bem importante para a gente ficar essa mensagem, né, de otimismo, essa mensagem de empreendedorismo, essa mensagem de acreditar na cidade. Então, e vamos transformar. Sempre. Como o alquimista, né? O alquimista, né? Eu achei sensacional a história da origem da opção da papelaria Lully, por que ser Lully. E é isso mesmo, a vida é um eterno transformar, né, Zé? E Araucária mostra isso. Exatamente. Para mim, pelo menos, mostra. Mostra, sim. E sempre transformar para melhor, isso, que é sempre o objetivo. Mensagem final. Legal. Muito obrigado por acompanhar o Popular. Anotem o nosso telefone, 364-2500, se quiser nos passar sugestões de pauta. Sigam nos acompanhando, nossas edições de pressa sempre às quintas. É atualizado diariamente sobre tudo que acontece em Araucária no popularpr.com.br, assim como nas nossas redes sociais. Muito obrigado. O Popular, especialista em Araucária. Obrigado.